Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver hoje a aula 24. Nós vamos continuar estudando os sistemas de equações diferenciais ordinárias de primeiro grau, mas nós vamos ver hoje uma situação um pouquinho mais complementar. Nós vimos na aula passada como resolver um sistema de equação diferencial ordinária de primeiro grau sem apenas achando a sua solução geral. Mas existe uma possibilidade de você ter, além das equações que são dadas para aquelas funções que a gente está procurando, aquelas condições, darem condições iniciais. Por exemplo, saber num instante inicial quanto é que vale a função x, quanto é que vale a função y, quanto é que vale a função z que compõem o seu sistema. Então o que a gente quer saber é, existe solução nesse caso? Bom, então tem um teorema importante que é chamado teorema de existência e unicidade. Dado um sistema de equações diferenciais ordinárias de primeiro grau do tipo x' igual a x de t, com n equações, e se você der n condições iniciais, por exemplo, dizer quanto vale cada uma das funções em um determinado instante, então, por exemplo, a função x1 que você está procurando no instante t1 vale um certo b1, a x2 no instante t2 vale um certo b2, e assim por diante, então o teorema afirma para nós que existe uma única solução, x1, x2, xn, do sistema S que foi dado e que satisfaz essas condições iniciais. Por isso esse sistema é um teorema de existência e unicidade. Existe solução e ela é única. Lembra que a solução geral, ela dependia daqueles parâmetros, C1, C2, C3, A, B, C, depende de como você quiser chamar. E esses parâmetros faziam com que você tivesse infinitas soluções. Aqui não, aqui a gente passa a ter solução única, porque foi dada essas condições iniciais. Então eu preciso de uma condição para cada equação que eu tenho. Tá? Por exemplo, ó, na aula anterior, a gente resolveu o sistema x' de t igual a x, onde a matriz A era essa matriz 2, 2, 1, 3, cuja solução, nós já calculamos, era x de t igual a menos 2c1 elevado a t, mais c2 elevado a 4t, C1 elevado a t mais C2 elevado a 4t. Essas são as funções x de t, y, t, que são soluções desse sistema. Para cada C1 e C2 reais que você tiver, você tem um novo par de soluções. Então, por isso a gente fala solução geral. Você tem infinitas soluções desse sistema. Porém, vamos supor que eu dê condições iniciais. Por exemplo, a função x no instante 0 vale menos 1 e a função y no instante 0 vale 2. Então, são as condições iniciais para a primeira e para a segunda função. Duas condições iniciais. Então, o teorema garante para nós que vai existir um único par de funções x de t e y, t, que vai ser solução de S, então vai ser algo desse tipo, mas ela vai ser única, que verifica essas condições iniciais. Como é que a gente descobre essas soluções? A gente vai impor que elas satisfazem, que elas verificam as condições iniciais. Então nós temos, olha, o x de 0, vou fazer t igual a 0. Menos 2c1 elevado a 0, mais c2 elevado a 4 vezes 0, isso tem que ser menos 1. Mais o e elevado a 0 dá 1, e elevado a 0 dá 1, então isso aqui dá a equação menos 2c1 mais c2 igual a menos 1. c1 elevado a 0, mais c2 elevado a 4 vezes 0, isso é o y de 0. E elevado a 0 é 1, e elevado a 0 vai dar 1, então isso aqui me dá a equação c1 mais c2 igual a 2. E aqui eu caí num sistema de duas equações com duas incógnitas. E esse sistema, o teorema garante para nós que sempre vai ter solução única. Sempre vai ser um sistema possível e determinado. Nesse caso, as soluções são C1 igual a 1 e C2 também igual a 1. Portanto, a solução única do sistema que a gente tinha S com as condições iniciais que foram dadas é essa solução aqui, ó. A função x de t, olha, eu faço C1 igual a 1, C2 igual a 1, vai ser menos 2e elevado a t mais 4e elevado a t, e a função y faz C1 igual a 1, C2 igual a 1, e elevado a t mais e elevado a 4t. Portanto, quando eu tiver um sistema em que eu tenho condições iniciais, esse sistema vai ter solução única. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo aqui, olha. Vamos pegar um sistema de 3 equações, em que eu vou dar as seguintes condições iniciais. Essa é uma maneira da gente escrever, ó. O x maiúsculo, lembram? Era a função que as componentes são x de t
y de t e z de t. Exatamente as funções que estão verificando essas três condições. Quando eu digo que o x de 0 vale ter esse valor, eu estou querendo dizer que a função x calculada no zero é 1, a função y calculada no zero é menos 1 e a função z calculada no zero é 8. Essas são as informações que eu tenho dado dessa maneira, vetorial. Tá bom? Bom, primeiro a gente tem que resolver o sistema, né? Vamos lembrar como é que a gente resolve. Eu pego a matriz do sistema, dos coeficientes, 4, 2, 1, 2, 4, menos 3, 0, 0, menos 2. Vou achar o polinômio característico, então eu tiro o t na diagonal principal, resolvo o determinante, isso me dá esse polinômio. Menos 2 menos t, que multiplica 4 menos t quadrado menos 4. Quando que isso é zero? Quando esse é zero ou esse é zero. Portanto, as soluções que eu tenho é t igual a menos 2, t igual a 2 ou t igual a 6. Eu tenho três soluções distintas. Esses são os autovalores da matriz. Vamos achar os autovetores. Então vamos lá, vamos ver os autovetores associados ao menos 2. Então eu vou resolver a equação, a matriz A, que multiplica xyz igual a menos 2 xyz. Isso vai cair num sistema de três equações com três incógnitas. Eu vou mexer nesse sistema. Na verdade, eu só tenho essas duas informações, porque essa informação que me diz que o z pode ser qualquer, que vai me levar a y igual a menos 5 terços de x, z igual a menos 8 terços de y. Então, o x ficou minha variável livre. Veja que aqui no V de 2, olha, normalmente a gente escolhe a variável livre igual a 1. Se eu escolher ela igual a 1, não tem problema nenhum. O x vai ser 1, o y vai ser menos 5 terços e o z vai ser menos 8 terços. Nós vamos trabalhar com esses números, com essas frações. 5 terços e 8 terços. Não tem importância trabalhar com elas, funciona tudo do mesmo jeito. Mas eu posso escolher o x igual a 3, olha. Porque a escolha do x é liberada, é à vontade. Eu escolho o x que eu quiser, ou o y, ou o z, a variável livre que eu separei quando eu fui discutir as soluções do meu sistema. Então, no caso aqui, eu escolhi o x igual a 3. Se o x for 3, o y dá menos 5 e o z dá menos 8. Aí fica um vetor só com coordenadas inteiras, tá ok? Tanto faz, tá? Pode deixar o x igual a 1 também. O V de 2, né? Então, a matriz que multiplica xyz igual a 2 vezes xyz, está aqui o sistema que vai me dar a informação que o y vai ser menos x e o z vai ter que ser zero. Portanto, o y e o x têm sinais contrários e o z é zero. Essas são as informações que eu tenho quando eu resolvo esse sistema. Né? O z igual a zero sai daqui, né? Olha, menos 4z dá zero, portanto o z é zero. Se o z é zero, tira o z dessa equação. Passa 2x para cá, vai ficar 2x mais 2y igual a zero. Passa 2y para cá, 2x mais 2y igual a zero. A mesma informação as duas equações, ou seja, que o x e o y têm sinais contrários. Bom, eu tomei aqui o y igual a menos x, então se eu fiz x igual a 1, o y é menos 1 e o z é zero. Esse é um gerador do V de 2. Qualquer múltiplo desse cara não nulo é um novo autovetor associado ao 2. E o V de 6, mesma coisa, a matriz xyz igual a 6 vezes xyz, está aqui o sistema que vai cair, né? Olha, lembra, né? O sistema é 4x mais 2y mais z igual a 6x, 2x mais 4y menos 3z igual a 6y, 0x, 0y menos 2z igual a 6z. De novo, daqui já estou tirando que o z é igual a zero, e a informação que eu tenho quando eu resolvo z igual a zero aqui é que o x e o y são iguais. Portanto, o V de 6 é gerado pelo vetor 1, 1, 0. Bom, tem os autovalores e tem os autovetores, eu tenho a solução geral. Qual é a solução geral, então, do meu sistema que foi dado? A solução geral é essa. Um A, número real, que está variando, né? E elevado a menos 2t, que multiplica o autovetor que eu associei ao menos 2, mais B, E elevado a 2t, isso aqui é o segundo autovalor, né? Que multiplica o autovetor que está associado ao autovalor 2, mais C elevado a 6t, o 6 é o autovalor, que multiplica o autovetor associado a ele. Ou, como a gente escreve em sistema, a função x de t, ela é a primeira coordenada da função x, que é a solução geral.
Então, o x de t vai ser a, puxa o 3 para cá, 3a elevado a menos 2t, mais a primeira coordenada aqui, ó, b elevado a 2t, mais a primeira coordenada aqui, 1 vezes c elevado a 6t. Está aqui a função x. Quem é a função y? É a segunda coordenada. Então, é menos 5a elevado a menos 2t, depois menos b elevado a 2t, mais 1 vezes c elevado a 6t. E a terceira coordenada é a função z. Então, a terceira coordenada eu tenho, olha, menos 8a elevado a menos 2t, e aqui eu tenho 0 e 0. Então, estão aqui a solução geral do meu sistema, onde o a, o b e o c são números reais. De vez de usar C1, C2, C3, posso usar A, B e C para não ficar carregando a notação. Tá bom? Mas isso resolve o sistema geral. Eu quero um sistema com condições iniciais. Então, vamos impor as condições iniciais. No instante zero, a função x, a primeira coordenada do x, tem que valer 1, o y, que é a segunda coordenada do x, tem que valer menos 1, e o z, que é a terceira coordenada da função x, tem que valer 8. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer t igual a 0, vou fazer impor que tem esses valores. Então, o x de 0 vai dar quanto? Olha, e elevado a 0 é 1, elevado a 0 é 1, elevado a 0, então vai dar 3a mais b mais c, isso igual a 1. Depois, o y de 0, o elevado a 0 dá 1, e elevado a 2 vezes 0 dá 1, 6 elevado a 0 dá 1 também. Então vai ficar menos 5a menos b mais c igual a menos 1. E a última equação aqui, t igual a 0, fica elevado a 0 que dá 1, fica menos 8a. E isso tem que ser igual a 8. Portanto, eu tiro a solução aqui que o a é menos 1, o b é 5 e o c é menos 1. Solução única aí, né? Então, qual é a solução do meu sistema com as condições iniciais? Eu volto lá e substituo o a, b e c pelos valores que eu achei. Então, o x de t é menos 3 elevado a menos 2t, mais 5 elevado a 2t, menos 6 elevado a t. Y de t é 5 elevado a menos 2t, menos 5 elevado a 2t, menos 6 elevado a 6t. E o z de t é 8 elevado a menos 2t. Vejam que não tem mais aqueles parâmetros livres, A, B, C, C1, C2, C3, variando. É uma única solução. Essa é a única terna de funções que satisfaz o sistema S com as condições iniciais que foram dadas. Bom, olha, uma aplicação da resolução de sistema. Que, lembra, a resolução de sistema DDO é uma aplicação da diagonalização, né, do que vimos alto valor e alto vetor. Mas o fato de eu saber resolver sistema de equações de primeiro grau parece que é uma coisa assim, olha, só sei resolver de primeiro grau, de primeira ordem? Não, se eu souber resolver sistema, eu consigo resolver equações de ordens superiores. Então, por exemplo, aqui, olha, resolve a equação diferencial ordinária homogênea de ordem 2, ordem 2 porque aparece a segunda derivada da função x, tá? Com condições iniciais x de 0 igual a 1 e derivada no 0 igual a 4. Já estou colocando duas condições, uma condição para a função e uma condição para a sua derivada. Tá. Então, toda a equação diferencial de ordem n, com n condições iniciais, mesmo que seja uma função só, mas você aparece a enésima derivada da sua função, tem solução e ela é única quando você coloca as condições iniciais. Como é que eu resolvo isso? Eu vou usar sistema. Eu vou fazer a seguinte mudança de variável, olha. Eu vou chamar de y de t a derivada do x. Dessa maneira, a derivada do y vai ser quem? A derivada dessa função, ou seja, a segunda derivada de t. Quando eu olho a equação aqui em cima, eu vejo que a segunda derivada, isola ela, vai ser igual a menos a primeira derivada da função, mais 2 vezes x de t. Né? Passa esse pedaço para o lado de lá. O que vai ser isso, então? Olha, menos x' de t, o x' de t é o que eu estou chamando de y de t. Ó. Então fica menos y de t mais 2x de t. Então eu transformo isso aqui no seguinte sistema, olha. Essa equação fica transformada no sistema x' de t igual a y, que foi a mudança que eu fiz, e o y' de t, que seria o x duas linhas, ele é menos 2x menos y.
Eu troquei a ordem aqui para ficar na ordem do sistema, né? Primeiro a função x e depois a função y. Então eu tenho o sistema de EDOs de primeiro grau com duas equações, duas funções. E o que se diz a condição inicial? Com as condições iniciais, que o x de zero vale quanto? Está aqui, ó, x de zero é 1. E o y de zero, quem que é? Lembra? O y é o x'. Então, o y de zero é a derivada do x no zero, que eu estou falando que vale quanto? 4. Então, a condição inicial é 1, 4. Bom, então é um sistema, dá para a gente resolver e achar a solução geral. O que me importa achar, na verdade, é quem? A função x, que vai verificar essa equação. Não é a função y. Eu vou achar as duas, mas o que me interessa é achar a função x nesse caso. Tá bem? Então, ó, matriz do sistema, calcular o polinômio característico, então eu tiro t na diagonal principal, faço o determinante, eu caio nesse polinômio de segundo grau, e as raízes são 1 e menos 2. Então aí os autovalores. Vamos achar os autovetores. V de 1, a matriz que multiplica xy igual a 1 vezes xy, eu tenho a informação que o x e o y vão ter que ser iguais. Portanto, o V de 1 vai ser gerado pelo vetor 1, 1, por exemplo. V de menos 2, a matriz xy igual a menos 2 vezes xy. Cai no sistema e me dá a informação que o y é igual a menos 2x. Portanto, um gerador para o V de menos 2 é 1 menos 2. Então, eu tenho a solução geral do meu sistema S, que é A vezes E elevado ao alto valor 1, que multiplica o alto vetor 1, 1, que está associado a ele, mais B elevado ao alto valor menos 2, que multiplica o 1 menos 2, que é o alto vetor associado ao menos 2. Ou ainda, escrevendo como sistema, o x de t é a primeira coordenada, então é A elevado a t mais b elevado a menos 2t, e o y de t vai ser a segunda coordenada, a elevado a t mais ou menos, 2b elevado a menos 2t. Lembra que o y, eu falei, seja y igual a derivada do x? Então aqui eu posso conferir se eu não fiz um erro de conta. Essa função aqui deve ser a derivada da de cima. Vamos derivar a função de cima, ó. Derivada de a vezes exponencial, o a é constante, vezes exponencial, mantém. Derivada aqui, o b eu mantenho, porque é constante, e elevado a menos 2t. Da própria exponencial, vezes a derivada de menos 2t, que é menos 2. Olha aí, deu exatamente um par xy, em que a segunda função y é a derivada da primeira. Ok? Vamos impor agora as condições iniciais. O x de 0 vai ser a mais b, que tem que dar 1, e o y de 0, a menos 2b, que é igual a 4. Portanto, o a igual a 2 e o b igual a menos 1. Então, a única solução que eu tenho é x de t igual a 2 elevado a t menos e elevado a menos 2t, y de t igual a 2 elevado a t mais 2 elevado a menos 2t. Exatamente a derivada da função x. Quem que eu estou procurando? A função x. Essa é a função x que verifica aquela equação de ordem 2 com as condições iniciais que foram dadas. Então, sabendo do sistema, eu sei resolver uma equação de ordem 2. A gente pode verificar que realmente essa aqui satisfaz aquele sistema, olha. X de t é essa função. A derivada era a função y, né? Deriva aqui, ó, da 2 elevado a t, vai descer o menos 2 aqui, então vai ficar mais 2 elevado a menos 2t. Deriva de novo, porque a função, a equação inicial, aparecia a segunda derivada. Então vai ficar, derivada de 2 elevado a t é ela própria, a derivada aqui vai descer mais um menos 2 aqui, ó, fica menos 4 elevado a menos 2t. Como que era a equação? A equação era x duas linhas, mais x' menos 2x, isso tinha que dar quanto? 0. Tá certo? Era uma equação homogênea. Vamos substituir, olha. Então, o x duas linhas coloquei aqui, o x' também, e o menos 2 vezes x aqui. Faz a conta e vamos ver, olha. 2 elevado a t, mais 2 elevado a t, dá 4 elevado a t, com menos 4 elevado a t, zerou. Agora vamos ver o e elevado a menos 2t. Menos 4 elevado a menos 2t, com mais 2 elevado a menos 2t, vai dar menos 2 elevado a menos 2t. Com mais 2 elevado a menos 2t, zerou. Portanto, ele realmente é a solução da equação. Um último exemplo. Dá uma olhada nesse sistema aqui, ó. Um sistema com 4 equações de primeiro grau, de equações diferenciais. Se você olhar bem nesse sistema, você vai notar que as duas primeiras equações só envolvem as funções x e y.
E as duas últimas equações só envolvem as funções z e w. Isso facilita para a gente na hora de resolver. Quando eu vou pegar a matriz desse sistema, a matriz dos coeficientes, né, olha, 0 no x, 1 no y, 0, 0 no z e no w e assim por diante, ela é uma matriz que tem a seguinte propriedade, olha. Ela está separada em blocos, em que esse bloco é 0 e esse bloco também é 0. Isso quer dizer que as duas primeiras equações só envolvem as duas primeiras funções, x e y, e as duas últimas equações só envolvem as funções z e w. Portanto, eu posso resolver os dois sistemas separados. Resolvo esse separado e junto as soluções. Eu não preciso calcular, por exemplo, o determinante dessa matriz. Eu trabalho só com essa e só com essa. Mas atenção, hein, olha, aqui tem um bloquinho todo de 0 e aqui outro bloquinho todo de 0. Nós já resolvemos esse sistema antes e esse aqui também. Então eu posso apresentar direto para vocês a solução que está aqui, olha. Essa é a solução que envolve x e y e aqui está a solução que envolve as funções z e w. Então, se acontecer de você ter um sistema em que as primeiras equações envolvem só as primeiras variáveis e as últimas equações as últimas variáveis, eu posso separar em dois sistemas menores para poder resolver, ok? Pessoal, a gente fica por aqui. Essas são as aplicações que dava para fazer na disciplina. Hoje é a última aula, né, da disciplina, que eu estou acrescentando alguma coisa nova para vocês. Espero que tenham gostado. E na próxima semana nós vamos trabalhar com aulas e exercícios, tá bom? Obrigado e até lá.